Uma garota tímida visita um ginecologista. Surpreendentemente, seu médico é um jovem milionário. Apaixona-se profundamente por ela. As mãos de Sophie Bennet tremiam enquanto segurava a prancheta, os dedos apertando a caneta. A sala de espera da Clínica de Saúde da Mulher Reis era impecável e moderna, mas nenhuma quantidade de luz suave ou música calma conseguia aliviar a ansiedade que torcia seu estômago. Ela odiava estar ali. O coração batia forte enquanto ela examinava o formulário de admissão à sua frente. Nome, data de nascimento, histórico médico. Perguntas simples, mas sua mente parecia um emaranhado confuso. Ela limpou as mãos suadas nas calças jeans e forçou-se a se concentrar. Apenas preencha o formulário, Sophie. Não é tão difícil. Mas era difícil. Ela havia passado a vida toda evitando esse momento, convencendo-se de que não precisava consultar um ginecologista. Mas após semanas de desconforto e pesquisas noturnas no Google que só alimentaram seus piores medos, ela finalmente cedeu. A recepcionista havia recomendado altamente o Dr. Daniel Hayes. Quem? Um dos melhores da cidade. Ela não havia dado muita importância na época. Para ela, um médico era apenas um médico. Velho, sério, profissional. Mas nada poderia prepará-la para o que aconteceu a seguir. Uma enfermeira entrou na sala de espera, segurando um arquivo. Sophie Bennet. Ela quase pulou. Engoliu seco, segurando seu formulário como se fosse uma tábua de salvação. Com pernas trêmulas, ela levantou-se e seguiu a enfermeira por um corredor. O estômago revirava enquanto passava por consultórios fechados, o cheiro de antisséptico enchendo o ar. Pode sentar, disse a enfermeira com um sorriso educado, indicando uma cadeira dentro do consultório do médico. O Dr. Hayes chegará em breve. Sophie assentiu, mas mal conseguia respirar. Sentou-se rigidamente, as costas retas como uma régua, as mãos entrelaçadas no colo. A sala era arrumada. Certificados emoldurados cobriam as paredes. Uma escrivaninha elegante ficava no canto, e ao lado dela, a cadeira de exame pairava como algo saído de um filme de terror. Ela tentou não olhar para ela. Os dedos torciam-se ansiosamente, enquanto ela ensaiava o que diria. Seja calma. Seja normal. Supere isso. E foi nesse momento que Sophie esqueceu completamente como respirar. O homem que entrou não era o tipo de médico que ela havia imaginado. Em sua mente, o Dr. Daniel Hayes era lindo, alto de ombros largos, deslumbrantemente bonito. Seus cabelos escuros estavam levemente despenteados. Sua mandíbula era afiada o suficiente para cortar vidro, e seus olhos azuis profundos transmitiam uma confiança tranquila. Ele não deveria parecer assim. A boca de Sophie secou. Senhorita Bennet. A voz dele era suave, calma, completamente profissional. Ele deu-lhe um sorriso reconfortante enquanto fechava a porta atrás de si. Sophie tentou responder, mas nada saiu. Ela estava muito ocupada em pânico. Ele era jovem. Ele era atraente. Ele iria examiná-la. Oh não. Daniel sentou-se à sua frente, folheando seu arquivo. Vejo que esta é sua primeira visita a um ginecologista. Sophie assentiu tão rapidamente que quase deu um estalo no pescoço. O sorriso de Daniel permaneceu gentil. Sei que isso pode ser nervoso, mas prometo que vamos seguir no seu ritmo. Nada acontece, a menos que você esteja confortável. Ela assentiu novamente, as faces queimando. Daniel notou a maneira como ela se tensionava, a forma como evitava o contato visual, como parecia querer desaparecer na cadeira. Ela era diferente da maioria dos pacientes que ele via. Tímida, medrosa, frágil de uma maneira que fez algo dentro dele se agitar. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, o tom mais suave. Como você está se sentindo? Sophie apertou as mãos. Bem, mentiu. Daniel riu, um som caloroso e fácil. Você não precisa ficar nervosa. Prometo que não sou tão assustador. Sophie discordava completamente. Ele era aterrorizante agora. Não por quem ele era, mas pelo que ele estava fazendo ela sentir. Ela nunca havia reagido a ninguém assim antes. O coração acelerado, as palmas das mãos suando, o corpo hiperconsciente de cada movimento dele. E a pior parte? Daniel percebeu. Daniel notou sua linguagem corporal, a forma como ela evitava seu olhar, o rubor rosa em suas bochechas. Ela era adorável. Daniel havia conhecido milhares de pacientes, confiantes, nervosos, até alguns que flertavam sem vergonha. Mas Sophie era diferente.
Sua vulnerabilidade fazia com que ele quisesse ter cuidado com ela. Ele nunca foi do tipo de misturar emoções com o trabalho, mas algo sobre a maneira como ela olhava para ele, com olhos arregalados e hesitantes, fazia com que ele quisesse protegê-la. E esse era um pensamento perigoso. Ele limpou a garganta, afastando esses sentimentos. Foque, Daniel. Você é o médico dela, não algum cara em um bar. Antes de começarmos, disse ele, mantendo a voz leve, você tem alguma pergunta para mim? Sophie hesitou. Ela tinha 1 milhão de perguntas, mas todas morreram em sua garganta. Então ela apenas balançou a cabeça. O olhar de Daniel permaneceu sobre ela por um momento, como se tentasse decifrar seu silêncio. Então ele sorriu novamente. Tudo bem, vamos começar. E Sophie soube, sem dúvida, que este seria o compromisso mais longo de sua vida. Sophie praticamente saiu correndo da clínica naquele dia. O coração ainda batia forte enquanto caminhava pela calçada movimentada, as mãos suadas, as bochechas ainda queimando de vergonha. Ela nunca se sentira tão deslocada em toda a sua vida. O Dr. Daniel Hayes era demais, bonito demais, charmoso demais, intimidante demais. E a pior parte? Ele havia sido gentil, atencioso, compreensivo, o que de alguma forma piorava as coisas, porque isso significava que ela não podia nem ficar brava com ele. Ela estava brava consigo mesma. Brava pela forma como seu estômago embrulhava quando ele falava com ela. Brava pela forma como sua pele formigava quando ele estendeu a mão para apertar a dela. Brava pela forma como ela quase derreteu em uma poça no chão só de olhar para ele. Ela nunca poderia voltar nem em 1 milhão de anos. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Durante as 2 semanas seguintes, Sophie ignorou todas as ligações da clínica. Sua receita precisava ser ajustada. Não se importava. Ela precisava marcar uma consulta de acompanhamento. Não ia acontecer. Mas então seus sintomas começaram a piorar, e nenhuma quantidade de evitar o problema faria desaparecer. Foi assim que ela se encontrou novamente na mesma sala de espera, segurando os braços da cadeira, como se fosse uma tábua de salvação. Desta vez, ela rezou silenciosamente para que talvez conseguisse um médico diferente. Alguém mais velho, alguém chato, alguém que não fizesse seu cérebro entrar em curto-circuito. Mas é claro, a vida a odiava. Porque no momento em que a enfermeira chamou seu nome e a conduziu de volta ao consultório, a pessoa esperando por ela era novamente ele, Dr. Daniel Hayes, parecendo injustamente bom como sempre. Ele levantou os olhos do arquivo quando ela entrou e então sorriu. Sophie, disse ele fechando a pasta, estava começando a pensar que você estava me evitando. Sua respiração prendeu-se. Ele percebeu. O estômago torceu enquanto ela rapidamente se sentou, mantendo o olhar fixo no chão. Eu não estava, gaguejou, mentindo descaradamente. Daniel inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando os braços na escrivaninha. Sua expressão era gentil, divertida, mas também curiosa. Você perdeu sua consulta de acompanhamento, disse ele. E quando tentamos ligar, você não atendeu. Sophie sentia que estava morrendo. Eu fiquei ocupada, murmurou. Daniel não acreditou nela por um segundo, mas deixou passar. Em vez disso, ele a estudou cuidadosamente, notando a forma como ela continuava mexendo com a barra da manga, a maneira como seus ombros estavam tensos, rígidos. Ela estava nervosa. Ela também estivera nervosa da última vez. E de alguma forma, saber disso fez algo dentro dele amolecer. Ele havia visto milhares de pacientes, mas nenhum como Sophie Bennett. Havia algo nela, algo delicado, algo que fazia com que ele quisesse ter cuidado, mover-se lentamente, garantir que ela se sentisse segura. E essa era uma sensação estranha, uma sensação que ele não esperava. Enquanto isso, Sophie estava tentando não desmaiar. Cada segundo naquele quarto parecia tortura. Ela sabia que ele estava apenas fazendo seu trabalho, que ele não estava pensando nisso do jeito que ela estava. Mas não importava. Ela precisava sair de lá o mais rápido possível. Então, no momento em que a consulta terminou, ela praticamente correu para a porta, resmungando um obrigado enquanto desaparecia pelo corredor. E Daniel, por razões que ele não conseguia explicar totalmente, sentiu uma pontada de decepção ao vê-la partir. Ele não esperava vê-la novamente tão cedo. Não fora da clínica, não em um ambiente completamente diferente. Mas alguns dias depois, ao entrar em sua cafeteria favorita para pegar um café antes de ir para o trabalho,
Seus olhos pousaram em uma figura familiar, sentada perto da janela, encolhida com um livro. Sophie. Ela ainda não o tinha visto. Ela estava concentrada no romance à sua frente, ocasionalmente prendendo uma mecha de cabelo atrás da orelha, mordendo o lábio com concentração. Ela parecia pacífica aqui, diferente. Não o feixe de nervos que ela havia sido em seu consultório. E por algum motivo, isso fez Daniel hesitar, porque de repente ela não era apenas uma paciente. Era alguém que ele queria conhecer, não apenas em um ambiente médico, não apenas como um nome em um arquivo, mas como uma pessoa. Como Sophie. Ele respirou fundo e aproximou-se. Que surpresa vê-la aqui, disse ele, inclinando-se ligeiramente contra a mesa. Sophie congelou no meio do gole, os olhos arregalando enquanto olhava para cima. Por um momento, ela apenas o encarou como se seu cérebro ainda estivesse processando o que estava acontecendo. Então ela engasgou com o café. Daniel tentou não rir. Sophie queria morrer porque, pela segunda vez seguida, o Dr. Daniel Hayes a havia pegado completamente de surpresa. Sophie segurou sua xícara de café com força, o coração ainda acelerado pela surpresa de ver o Dr. Daniel Hayes fora de sua clínica. Ela mal se recuperara do constrangimento, e agora ele estava ali, na sua frente impossivelmente composto, seus olhos azuis afiados brilhando com divertimento. Oi, gaguejou ela, limpando a boca com as costas da mão. Daniel riu, deslizando para o assento à sua frente sem esperar por um convite. Eu não tinha ideia que você vinha aqui, disse ele olhando ao redor da cafeteria. Este é meu lugar habitual. Sophie engoliu seco, tentando não entrar em pânico. Este não era o lugar onde ela esperava vê-lo novamente, fora de um ambiente médico, apenas sentando casualmente à sua frente, como se isso fosse normal. Eu gosto do silêncio, murmurou, esperando que ele não notasse o quão nervosa ela estava. Daniel sorriu. Eu também. E assim como isso, um silêncio fácil instalou-se entre eles. Pela primeira vez, Sophie permitiu-se realmente olhá-lo. Realmente olhá-lo. Ele estava usando uma camisa social sob medida. As mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Seu relógio parecia caro, toda a sua presença impecavelmente polida, exalando riqueza e confiança. Ele parecia alguém que pertencia a um mundo completamente diferente do dela. E ainda assim, ali estava ele, sentado à sua frente, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais interessante da sala. Esse pensamento aterrorizava-a. Alguns dias depois, o mundo de Sophie mudou novamente. Ela estava rolando sem pensar pelo celular quando tropeçou em um artigo e seu estômago caiu. Dr. Daniel Hayes, o médico milionário por trás do grupo médico Hayes. Ela congelou, o coração batendo forte. Ela clicou no artigo, os olhos arregalando a cada palavra. Daniel não era apenas um médico. Ele era o médico. Um nome líder em ginecologia. Um pioneiro na saúde da mulher com vários hospitais sob seu nome, incluindo a própria clínica que ela havia visitado. E além disso, ele era ridiculamente rico. Sophie mal conseguia respirar. Não era apenas que ele era bem-sucedido. Era o fato de que ela havia sido tão ingênua. Ela havia se permitido acreditar, nem que por um segundo, que ele era apenas uma pessoa normal. Mas agora a verdade estava encarando-a diretamente nos olhos. Daniel Hayes não era apenas um médico charmoso. Ele era intocável. E ela? Ela era apenas Sophie Bennett, uma garota comum com uma vida comum, lutando para pagar o aluguel, tentando descobrir as coisas um dia de cada vez. Eles não eram iguais, nem sequer perto, e quanto antes ela aceitasse isso, melhor. Daniel começou a notar a mudança imediatamente. Sophie estava evitando-o. No início ele pensou que estava imaginando, mas então ela começou a ignorar suas mensagens, parou de ir à cafeteria, parou de comparecer às consultas de acompanhamento. E de repente, ele percebeu que poderia realmente perdê-la antes mesmo de ter a chance de descobrir o que era isso. Isso era inaceitável. Então, uma noite, ele a encontrou. Sophie acabara de terminar seu turno na livraria onde trabalhava, a bolsa pendurada no ombro, enquanto pisava na calçada. E então ele estava ali, encostado em seu carro preto elegante, os braços cruzados, os olhos fixos nela. O coração de Sophie saltou para a garganta. "Daniel?" ela engasgou. O olhar dele nunca vacilou. "Você está me evitando?" A voz dele era calma, mas havia algo por baixo,
algo que ela nunca havia ouvido antes. Sophie desviou o olhar. Não, só tenho estado ocupada. Daniel expirou, aproximando-se. Sophie, disse ele, a voz mais baixa agora. Não minta para mim. Ela apertou os punhos. Por que isso importa? Perguntou. Você é. Você é você e eu sou eu. Somos de mundos completamente diferentes, Daniel e eu. Ela engoliu seco. Não quero ser alguém que as pessoas acham que está perseguindo você por seu dinheiro. Daniel encarou-a por um longo momento. Então ele riu. Não foi de zombaria, não foi cruel, mas foi de descrença genuína. Sophie sentiu as bochechas esquentar. Por que você está rindo? Não. Daniel balançou a cabeça, a expressão amolecendo. Por que, Sophie? Murmurou. Acho que você é a primeira pessoa na minha vida que já fugiu de mim por causa do meu dinheiro. Os lábios de Sophie se entreabriram, mas ela não tinha palavras, porque pela primeira vez ela viu o cansaço em seus olhos, a maneira como ele olhava para ela, não como um médico, não como um milionário, mas como um homem que estava simplesmente tentando entendê-la. E, de repente, ela não tinha mais tanta certeza sobre fugir. Sophie tentou de tudo para manter distância de Daniel. Ela evitou a cafeteria. Ela recusou os convites dele, educadamente no início, depois com mais firmeza. Ela ignorou as mensagens que ele enviava, verificando como ela estava, embora cada uma a fizesse doer o coração de culpa. Mas não importa o quão duro ela tentasse afastá-lo, havia uma coisa que ela não podia ignorar. Ela mesma. Porque toda vez que via o nome dele piscar em seu celular, seus dedos coçavam para responder. Porque toda vez que passava pela clínica, tinha que se forçar a não olhar para dentro. Porque toda vez que fechava os olhos à noite, via o rosto dele. Ouvia a voz dele, sentia o calor de sua presença. E isso aterrorizava-a. Porque Daniel Hayes não era apenas alguém por quem ela poderia se apaixonar. Era alguém em quem ela poderia se perder. E isso era ainda mais assustador do que a ideia dele se afastar. Então Sophie fez a única coisa que sabia fazer. Ela fugiu. Mas Daniel não desistia tão facilmente. No início, ele deu-lhe espaço. Deixou-a ter tempo para processar, para aceitar o que quer que fosse entre eles. Mas quando os dias se estenderam em semanas e Sophie ainda se recusava a deixá-lo entrar, ele sabia que tinha que fazer algo. Então ele parou de persegui-la e, em vez disso, ele simplesmente aparecia. Não de uma maneira grandiosa e dramática, mas em pequenos momentos, na livraria onde ela trabalhava, onde ele ocasionalmente passava, fingindo folhear enquanto iniciava conversas casuais. Na cafeteria onde ele se sentava em seu lugar habitual, uma presença silenciosa em sua periferia, nunca pressionando, apenas estando ali. E lentamente funcionou, porque Sophie parou de evitá-lo. Ela parou de dar desculpas, e um dia ela até se pegou rindo de algo que ele disse, uma risada real, genuína, e pela primeira vez em semanas, Daniel viu uma rachadura em suas muralhas. Mas assim que Sophie estava começando a se sentir confortável, começando a pensar que talvez isso não fosse tão impossível quanto pensava, algo aconteceu que mudou tudo. Era tarde. Ela havia ficado no trabalho mais tempo do que o habitual. A cabeça doendo, os membros pesados de exaustão. Ela não estava se sentindo bem o dia todo, mas insistiu, dizendo a si mesma que era apenas um pouco de fadiga, que ficaria bem assim que chegasse em casa. Mas quando pisou na calçada, o mundo inclinou, a visão embaçou. Os joelhos fraquejaram. E então tudo ficou preto. A próxima coisa que soube estava em algum lugar quente, lençóis macios sob ela, o bip constante de um monitor ao fundo. Lentamente, ela abriu os olhos, apenas para se deparar com a última pessoa que esperava ver. Daniel sentado ao lado de sua cama no hospital, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto preocupado. No momento em que ele a viu acordada, ele expirou abruptamente, o alívio inundando seus traços. Sophie, murmurou, você me assustou pra caramba. A garganta dela estava seca. O quê? O que aconteceu? Você desmaiou na rua, disse ele, a voz tensa. Um transeunte chamou uma ambulância. Quando soube que você estava aqui, Ele engoliu seco. Vim o mais rápido que pude. Sophie piscou lentamente, tentando processar as palavras dele. Ele viera por ela. Ele havia largado tudo por ela. E, de repente, todas as barreiras que ela havia construído, todas as razões pelas quais ela se convencera a se manter afastada dele, não importavam mais.
Sophie acordou com o brilho suave das luzes do hospital e o murmúrio distante de vozes do lado de fora do quarto. O corpo parecia pesado, os membros fracos, mas era o calor ao seu lado que fez sua cabeça virar. E foi quando ela o viu. Daniel sentado ao lado de sua cama, cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Seus traços, geralmente afiados e confiantes, estavam abatidos de exaustão e preocupação. Os cabelos escuros ligeiramente despenteados, como se tivesse passado as mãos por eles. No momento em que seus olhos se entreabriram, ele expirou abruptamente, o alívio inundando seu rosto. Sophie. A voz dele era baixa, rouca. Você me assustou pra caramba. Sophie piscou lentamente, a mente ainda alcançando. O que aconteceu? A garganta estava seca, a voz fraca. Daniel inclinou-se ligeiramente, como se precisasse estar mais perto. Você desmaiou na rua. Os dedos dele se cerraram em um punho. Você estava com febre alta, desidratada, exausta, forçando-se demais. Sophie engoliu tentando sentar-se, mas ele imediatamente estava lá, as mãos firmando-a, apoiando-a. E pela primeira vez ela viu, não piedade, não responsabilidade, mas algo completamente diferente. Algo gentil, intenso, inabalável. Cuidado genuíno. O peito apertou dolorosamente. Ele não deveria estar aqui. Ele não deveria olhá-la assim. Porque se ele fizesse, ela poderia começar a acreditar. Ela poderia começar a acreditar que alguém como ele, alguém que tem tudo, poderia realmente querer alguém como ela. E ela não podia permitir esse tipo de coração partido. Então ela fez o que sempre fazia. Ela o empurrou para longe. Você não deveria estar aqui, disse ela, a voz mal acima de um sussurro. As sobrancelhas de Daniel se franziram. O quê? Sophie forçou-se a desviar o olhar. Você não precisa fazer isso. A mandíbula dele se apertou. Fazer o quê? Isso. Ela gesticulou fracamente ao redor do quarto. Cuidar de mim? Ficar aqui a noite toda, agindo como se eu importasse. O corpo inteiro. De Daniel ficou imóvel, e então sua expressão escureceu. Sophie, disse ele, a voz de repente baixa e afiada. Você acha que estou aqui por obrigação? Ela abriu a boca, depois fechou novamente. Porque sim, era exatamente isso que ela pensava, e esse pensamento aterrorizava-a. Ela não queria ser seu fardo. Ela não queria ser a garota de quem ele sentia pena. Então ela forçou-se a dizer, eu não preciso da sua caridade, Daniel. Os olhos dele brilharam com algo que ela nunca tinha visto antes. Frustração, raiva, algo mais profundo. Isso não é caridade, Sophie, disse ele, a voz tensa. Isso é eu me importando com você. Ela soltou uma risada curta, sem fôlego. Por quê? Os dedos de Daniel se curvaram nas laterais. O que você quer dizer com por quê? Porque eu, sussurrou. Você tem tudo. Dinheiro, sucesso. Mulheres que fariam qualquer coisa para ficar com você. A garganta apertou. Então por que você está aqui? A respiração dele prendeu-se. E então ele finalmente disse, porque eu gosto de você, Sophie. O coração de Sophie parou. As palavras pairaram entre eles pesadas, impossíveis de ignorar. Mas antes que ela pudesse processar, antes que pudesse se permitir acreditar, o medo assumiu o controle novamente. Ela balançou a cabeça, os dedos agarrando o cobertor do hospital. Não, disse ela, a voz mal se mantendo. Isso não faz sentido. A mandíbula de Daniel se apertou. Por que não? Sophie engoliu seco, o peito doendo. Por quê? Sussurrou. Você tem tudo e eu não tenho nada. A voz tremia. Como eu poderia acreditar que você realmente precisa de mim? Silêncio. O olhar de Daniel nunca vacilou. E pela primeira vez, Sophie viu algo quebrado em seus olhos, que ela percebeu que talvez não fosse apenas ela quem estava com medo. Daniel respirou fundo, as mãos apertando em punhos antes de lentamente soltá-las. Por um longo momento ele não disse nada, apenas olhou para ela. Os olhos azuis procurando, conflitantes, quase vulneráveis de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. E então ele falou. Você acha que tenho tudo, murmurou a voz firme, mas calma. Que minha vida é perfeita? Que eu não sei como é se sentir. Insuficiente. Sophie franziu a testa, a garganta apertada. Não é? Daniel soltou um curto suspiro, uma risada amarga escapando. Ele balançou a cabeça. Não, Sophie, não é. Ela encarou-o surpresa pela aspereza em seu tom. Ela sempre via Daniel como alguém intocável, bem-sucedido, rico, confiante. Mas agora, pela primeira vez, ela estava vendo outra coisa. Algo quebrado, algo real.
Eu nem sempre fui assim, continuou Daniel esfregando as mãos ausente. Eu não cresci rico. Meus pais trabalhavam duro, mas lutávamos. Eu paguei meus estudos de medicina com bolsas e empregos de meio período. Sophie retive a respiração, observando enquanto ele falava, não com sua confiança usual, mas com uma honestidade silenciosa que fazia seu coração doer. Quando finalmente me tornei médico, quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, pensei que tinha conseguido. Pensei, é isso. Fiz tudo certo. A voz dele baixou. E então conheci alguém. O estômago de Sophie torceu. Ela era linda e inteligente. Tudo o que eu pensava que queria. E ela disse que me amava. A mandíbula de Daniel se apertou. Eu acreditei nela. Sophie já sabia para onde isso ia. E ainda assim não conseguia evitar de sussurrar. O que aconteceu? Daniel soltou um lento suspiro. Ela não me amava, disse ele. A voz suave, mas afiada. Ela amava meu dinheiro. Sophie sentiu o peito apertar dolorosamente. Daniel olhou para ela, a expressão ilegível. Descobri que ela estava vendo outra pessoa pelas minhas costas. Que tudo o que ela me disse, tudo o que tínhamos era apenas uma atuação. Sophie inspirou fundo. Ela não sabia o que dizer. Por que isso? Isso não era o Daniel Hayes que ela havia imaginado. Este não era o médico perfeito e confiante. Este era um homem que havia sido traído, ferido, deixado com cicatrizes que ninguém mais podia ver. Assim como ela. Eu não deixei realmente ninguém se aproximar desde então, admitiu Daniel esfregando a nuca. Eu me digo que não preciso, que é mais fácil assim. Ele olhou para ela então, o olhar queimando no dela. Mas então eu te conheci. Sophie congelou. O coração parou e de repente todo o resto desapareceu. O hospital, o passado, o medo. Era apenas ele e ela. E a verdade não dita entre eles. Sophie engoliu, tentando encontrar sua voz. Daniel? Ele balançou a cabeça. Não, deixe-me terminar. Ele deu um passo mais perto. A garganta de Sophie apertou. Daniel deu outro passo. E agora estava bem na frente dela, tão perto, que ela podia sentir o calor irradiando dele. Eu não me importo com o que você tem ou não tem, disse ele, a voz crua de emoção. Eu não me importo que você não venha de dinheiro. Eu não me importo que você acha que não é suficiente. Os dedos dele roçaram os dela, hesitantes. Quase como se estivesse dando a ela a chance de se afastar. Ela não se afastou. Tudo o que me importa, murmurou, é você. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam contra o céu escuro, o suave zumbido da noite preenchendo o silêncio entre eles. E então, Daniel segurou seu rosto inclinando seu queixo até que seus olhos se encontrassem. Eu quero você, Sophie, sussurrou. Apenas você. A respiração de Sophie prendeu-se. E pela primeira vez, ela se permitiu acreditar. Sophie ficou acordada naquela noite, olhando para o teto, o coração emaranhado, em um emaranhado de emoções que ela não conseguia desenredar. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, suaves, mas inabaláveis. Eu quero você, Sophie. Apenas você. Ela havia passado tanto tempo acreditando que não era suficiente, que era comum demais, que o amor não era para alguém como ela. E ainda assim Daniel a escolheu assim mesmo. Mas ela podia fazer isso? Podia se permitir acreditar nisso? Acreditar nele? Os próximos dias foram um redemoinho de dúvidas. Sophie evitou ligar para ele. Evitou tomar uma decisão, embora no fundo ela já soubesse a resposta. Porque a verdade era que quando ela imaginava sua vida sem Daniel, parecia vazia, fria, como se faltasse algo. Como se ele estivesse faltando. E isso aterrorizava-a ainda mais do que a ideia de se apaixonar por ele. Daniel, por outro lado, esperou. Ele não pressionou. Não exigiu uma resposta. Não tentou forçá-la a algo para o qual ela não estava pronta. Porque ele conhecia Sophie. Ele sabia que ela precisava de tempo. E por mais que isso o matasse, ele estava disposto a dar-lhe isso. Porque se significava tê-la, no final ela valia a espera. Mas Sophie não podia fugir para sempre. No momento em que aconteceu, ela não pensou. Não pesou as consequências, não hesitou. Tudo o que ela sabia era que precisava vê-lo. Então ela correu pelas calçadas lotadas, passando pelas luzes cintilantes da cidade, o coração batendo no ritmo de seus passos, até finalmente alcançar sua clínica. Ela arrombou as portas ofegante, examinando a área de recepção até vê-lo parado no final do corredor, conversando com uma enfermeira. Daniel virou-se com o som da porta, as sobrancelhas franzindo-se de surpresa. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra,
Sophie já estava se movendo diretamente para ele. Diretamente em seus braços. E pela primeira vez ela não se conteve. Daniel mal teve tempo de reagir antes de Sophie envolver os braços ao redor dele, enterrando o rosto contra seu peito, agarrando-se a ele como se ele fosse a única coisa mantendo-a de pé. O corpo dele tensionou de choque por meio segundo. Então ele derreteu em seu abraço. Os braços vieram ao redor dela, fortes e firmes, segurando-a como se nunca mais a soltasse. Sophie apertou os olhos, a voz abafada contra a camisa dele. Eu não quero mais fugir. Não mais. A respiração de Daniel prendeu-se, e naquele momento ele sabia o porquê. Ela o escolhera. Ela os escolhera, e nada mais no mundo importava. Sophie nunca pensou que terminaria aqui, envolvida nos braços de um homem que um dia pareceu tão inatingível, o coração batendo em sincronia com o dele. Mas agora, de pé na quietude do consultório de Daniel, os braços dele a ancorando, ela sabia que não era um sonho. Isso era real. E pela primeira vez em sua vida, ela não tinha medo disso. Os dias se tornaram semanas. As semanas se tornaram meses. E de alguma forma Daniel tornou-se seu refúgio. Ela ainda tinha dúvidas. Ainda tinha momentos em que a voz no fundo de sua cabeça sussurrava que ela não era suficiente. Mas toda vez que esse medo se infiltrava, Daniel estava lá, lembrando-a de maneiras silenciosas e firmes que ela sempre havia sido. 1 ano depois, Daniel a levou de volta à mesma cafeteria onde tudo começou. Sophie não deu muita importância no início. Não até ver a maneira nervosa como ele mexia com sua xícara de café. Não até ele estender a mão para a dela, o polegar traçando círculos lentos contra sua pele. Não até ele ajoelhar-se bem ali no meio da cafeteria, com uma pequena caixa de veludo na mão e amor puro nos olhos. Sophie engasgou, o coração alojado na garganta. Daniel sorriu para ela, a voz suave, mas cheia de certeza. Sophie Bennet, você se casará comigo? Lágrimas turvaram sua visão. 1 ano atrás ela teria fugido, mas agora havia apenas uma resposta. Sim. A cafeteria irrompeu em aplausos, mas tudo o que Sophie podia ouvir era o som de seu próprio coração, e a promessa silenciosa e inabalável no olhar de Daniel de que, não importava o quê, eles haviam se encontrado e nenhum deles jamais estaria sozinho novamente. E assim como isso, a história de Sophie e Daniel completou um círculo. De um encontro inesperado em um consultório médico a um amor que nenhum dos dois jamais viu vindo. Ela um dia pensou que não era suficiente. Ele um dia pensou que nunca mais abriria seu coração. Mas o amor os encontrou de qualquer maneira. Não em gestos grandiosos ou momentos perfeitos, mas na presença silenciosa e firme de alguém que se recusou a ir embora. Porque no fim, o amor não é sobre perfeição. É sobre escolher um ao outro repetidamente. Esta história tocou seu coração? Se você amou a jornada de Sophie e Daniel, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em Histórias que Comovem a Alma. Nós trazemos histórias emocionais e comoventes que ficarão com você muito tempo depois da última palavra. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para nunca perder uma história que te comova. Até a próxima. Continue acreditando no amor, em segundas chances e na magia do inesperado. Vejo você na próxima história.